mais cheia de vida, mais essa noite que o Senhor nos deu de descanso, mais esse amanhecer que o Senhor nos dá. Muito obrigado por tua graça que permanece em nossas vidas e tua misericórdia que se renova a cada manhã, Senhor. Te rogamos, Senhor, que hoje seja mais um dia abençoado em tua presença. Fala conosco e nos abençoa, Senhor. Pelas tuas misericórdias e pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vou ler rapidamente alguns textos bíblicos. Eu queria que os irmãos prestassem atenção. Primeiro é o Salmo 139, de 1 a 6. O texto diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Nesse texto, Davi está extremamente admirado com o poder com o tamanho do Senhor, com tudo que ele pode fazer. Né? E mais na frente, no mesmo texto, ele fala do 7 a 12. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Amém? Meus irmãos, não há como nos escondermos do Senhor, pois Ele tudo vê e tudo sabe. E a pergunta dessa devocional de hoje é: saber deste fato traz que tipo de sentimento ao teu coração? O Senhor nos chama para vivermos na luz, para vivermos de maneira a honrá-lo, independente de onde estivermos, independente de aonde estivermos. Por isso, eu digo aos irmãos que eu lembro muito desse meu sentimento quando criança. Meu Deus, Deus tudo olha, Deus tudo vê. Eu tenho que tomar cuidado. Era esse tipo de pensamento que tinha muito tempo em minha vida, né? Mas se a gente, meus irmãos, procura viver uma vida com todas as nossas forças, é claro que nós não seremos perfeitos, mas se buscamos viver uma vida direita diante do Senhor, saber que Ele está olhando o tempo todo sobre nós, deve nos trazer paz, deve nos trazer alegria. O meu pai está aqui, ele se importa comigo, ele cuida de mim. Então, esse era o tipo de sentimento que passava no coração de Davi. Se você continuar lendo o resto do Salmo 139, ele vai falar assim. E aí, só para complementar, o texto de Romanos 13, de 11 a 14, diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. Comportemos-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, não em bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Amém? Convido a igreja agora a se levantar. Nós vamos louvar um louvor que é um pedido também do salmista, que é Davi, ele pedindo: Senhor, cria em mim um coração puro e renova o espírito inabalável. Vamos cantar juntos. Meu Deus, um coração
Amém. Que Deus ouça a nossa oração nesse dia. Amém. Cantaremos ainda mais um louvor, Reina em mim.
sentar. Amém. Glória a Deus. Nós temos algumas instruções, tá? Para o dia de hoje. Parece que não, mas hoje é o último dia do retiro. Eu achei passar muito rápido. Sinceramente. Foi muito rápido. Mas hoje é o último dia, hoje a gente começa, né, a desmontar então o acampamento, tá certo? Nós vamos ter à noite, após o jantar, vamos ter o culto de encerramento. Vamos tentar começar até um pouco mais cedo, tá? 19 horas a gente já começa, e vai até às 20, vai ser mais curto, tá? Para justamente a gente sair também um pouco mais cedo. Nós costumamos, na terça-feira, já sair já levando tudo, né, do local. Faz alguns anos que a gente faz isso, tem sido melhor, porque na quarta-feira cada um está na sua casa, não tem mais, né, aquela preocupação de ter que vir buscar coisa e tal, e aí todo mundo já dá para descansar na quarta. Então eu queria pedir que principalmente a turma que está lá nos quartos já arrume as suas coisas, tá? Deixe pronto no período da tarde, depois do almoço, dá uma arrumada, deixa tudo pronto, tá certo? Eu vou ver se a gente consegue, inclusive, já levar os colchões no período da tarde lá para Jocum, para devolver para eles. Estou tentando um carro aí ver se a gente consegue, por volta de 4 horas já levar. Mas o que é importante é que após o almoço, tá? Já tem uma arrumada, já deixa tá bem adiantado. Aqui é a hora que a gente tiver que sair, até mais tranquilo. Pedir também a colaboração de todos quanto à limpeza, tá? Nós precisamos hoje ter mais cuidado, tá? E limparmos melhor, para quando sair daqui à noite, está tudo limpo. À noite, antes de sair, a gente dá mais uma olhada para ver se está tudo ok, tá certo? Mas vamos hoje já ter um cuidado maior, porque a partir de amanhã é só Cida e a família que estão aqui, e a gente não quer deixar nenhum trabalho para eles, tá? Então vamos fazer isso durante o dia. A gente conta com a participação de todo mundo nesse aspecto, tá bom? É uma outra coisa, tem várias pessoas, irmãos nossos, que estão doentes, né? Saíram daqui ontem ou vomitando, ou com diarreia, tem uns hoje com febre também. Então vamos estar também orando, né, por esses nossos irmãos, para a recuperação deles. Isso, nós acreditamos e alguns foram a hospitais, né, estão atribuindo uma virose. Geralmente quando não sabe o que é, diz logo que é uma virose, fica melhor, tá certo? Mas não está dizendo aqui, não, enfatiza que é para não ligar a comida, porque nós já tivemos em tempos, né, outroras e tal, alguns casos assim, mas não tem nada a ver, até não seriam mais de nós que estaria, mas não é isso, é pela questão do clima mesmo. Ontem, por exemplo, esquentou demais, depois daquela chuva ficou muito quente mesmo. A imunidade baixa também, pastor. Também. A intensidade do trabalho. Isso. Então, todas essas questões. Então, vamos ficar de pé e vamos orar, então. As crianças vão sair após a oração. Não, está bem aqui. Jéssica está bem aqui. Então. Certo. Então, Jéssica está avisando que só hoje, porque é o último dia do retiro, né? As crianças até 10 anos. Aí se meu grupo todinho. Eita, Jesus, a tua mulher se animou aí. Theo quase pula no açude. Calma aí, Theo, fica calma. Até tu também. Tu já tem uns 12, não? Vamos orar. Vocês não montou um grupo de novo. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai Santo, Deus querido. Obrigado pela noite, obrigado pela tua proteção. Foi mais uma noite de descanso, de repouso. Muito obrigado. Obrigado, tu tens cuidado de nós somos gratos, Senhor. Obrigado por essa manhã, pela tua provisão. Deus, muito obrigado. Tu tens, Senhor, suprido todas as nossas necessidades e nós somos gratos. Louvado seja o teu santo nome. Queremos clamar, ó Deus, por cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos. Ó Deus, venha abençoá-los, venha
curá-los, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, e o teu povo experimente essa cura vinda das tuas mãos, e que tu mesmo, Senhor, esteja cuidando de cada um de nós. Clamo, Senhor, também pela Auri, que vai mais uma vez, como instrumento, Senhor, nas tuas mãos, trazer a tua palavra às nossas vidas. Usa a tua serva, fala, Senhor, através dela, para que mais uma vez, Senhor, o teu povo ouça a tua voz. Seja conosco, nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Auri. Bom dia, Igreja do Senhor. E que esse povo aqui lê a Bíblia mesmo. O povo aqui lê a Bíblia, gente, ó. Os irmãos ali me apertaram ali, do outro lado ali do açude. Certo? Que história é essa de Atos 29? Eu nunca vi na Bíblia Atos 29. Ah, Jesus! É responsabilidade demais, pastor Zé Carlos. A gente falar a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus. É muita responsabilidade. Mas quem foi procurar Atos 29 na Bíblia ontem, gente? Além dos irmãos, outros foram? Hã? Ah, não tem? Vocês sabiam disso e não me disseram nada? Meu Deus! Estamos escrevendo. Ah, sim! Foi isso que eu expliquei para eles. Eu disse, gente, eu estava dizendo que nós somos parte dessa história. E que meu nome está lá, o nome de vocês está lá. Então, o nome dos nossos filhos estão lá. Então, nós estamos escrevendo a continuidade da história da igreja do Senhor, porque nós somos essa igreja. Amém? Nós somos essa igreja viva, essa igreja que faz diferença nesse tempo, essa igreja comissionada, que está aqui nesse tempo de retiro, aprendendo mais, porque nós temos um desejo insaciável, né? Ou um desejo incessante de proclamar o Evangelho e de ver vidas e de conseguir operar através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, as vidas de outras pessoas, transformando, santificando, em nome de Jesus. Amém? E eu espero que esses dias tenham sido bem impactante para vocês, essas palavras. Eu tenho certeza, como a gente tem dito desde os primeiros dias, que o Senhor tem falado muito, porque estávamos pedindo isso ao Senhor, estávamos na presença de Deus, clamando ao Senhor, e também, como eu disse, pastor Zé Carlos, eu estou inteiramente na dependência do Senhor, porque eu tenho aprendido que sem Ele nada podemos fazer, queridos. Nada podemos fazer sem a presença do Senhor. Então, descansando em Deus, com certeza nós conseguimos as vitórias. E hoje nós estaremos falando sobre um personagem muito famoso. Cara, ontem no primeiro dia falando sobre Barnabé, a minha amiga disse assim, Auri, eu lia sobre Barnabé, mas eu não tinha esse entendimento, essa expressão, ainda não tinha chegado ao meu coração da pessoa de Barnabé. Mas Paulo é uma pessoa muito falada e muito conhecida, né? Aliás, Paulo e Pedro, que é o personagem que nós iremos falar hoje. Pedro é um personagem muito falado, enquanto Paulo foi muito conhecido e é conhecido como aquele que fez as missões, e levou a palavra de Deus aos gentios, e também aquele que escreveu grande parte dos livros e cartas que temos das cartas que temos no Novo Testamento. Pedro foi conhecido também por causa do seu temperamento, né? Muito por causa do seu temperamento e dessa transformação que Deus fez na vida desse homem, de importância assim muito singular
na vida da igreja e na expansão missionária também. Então, nós vamos ler o texto bíblico que está ali primeiro vamos ler, tem alguns textos que vamos trabalhar nesse dia, nessa manhã. E o primeiro que a gente vai ler sobre Pedro está lá no Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler capítulo 13, dos versículos 36 a 38. E eu queria que a igreja abrisse, quem fosse abrindo fosse ficando em pé, para a gente ter, conseguir perceber quantos já estão conseguindo encontrar. Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 36 ao 38. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? E Jesus respondeu: para onde eu vou, você não pode me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Amém? Pode sentar, nós vamos ler outros textos, mas vocês podem ficar sentadinhos. Então, esse texto aqui é o primeiro, vamos dizer assim, o momento em que Pedro, o apóstolo Pedro, expressa ao Senhor a sua inteira, vamos dizer assim também, submissão. Ele tenta dizer para o Senhor que ele está preparado para fazer a obra de Deus, para continuar aquilo que o Senhor já havia ensinado nesse período de tempo em que eles estavam caminhando junto. Pedro estava ali incessantemente ao lado do Senhor. Ele tinha uma admiração grandiosa pelo Senhor. E era claro que desde o início do ministério de Jesus, muitas pessoas diziam que Jesus era o Messias. E Pedro provavelmente tinha ido ao encontro do Senhor quando chamado por isso, porque ele acreditava que Jesus era o Messias. E depois ele mesmo fala com a sua própria boca que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, enviado por Deus. E Jesus diz a ele que não tinha sido carne nem sangue que havia falado, mas era o Espírito Santo de Deus que estava ali usando a boca de Pedro. Mas nós percebemos também Pedro, muitas vezes, em alguns momentos ele era usado por Deus, mas em alguns momentos ele se deixava ser levado pelas artimanhas do seu temperamento e também pelo inimigo. Porque em um momento também Jesus repreende Satanás que estava ali ao derredor tentando contra a vida e o ministério dele através do apóstolo Pedro. Então Pedro, mas falando mais sobre este homem, Pedro foi um grande apóstolo. Mas antes de ser apóstolo, ele teve que aprender a ser um discípulo de Cristo Jesus. Foi um grande apóstolo, mas ele precisava aprender a ser um discípulo. Isso também não é diferente conosco. Né? Ele se tornou esse grande apóstolo, mas ele precisava, antes de ser apóstolo, ser um aprendiz, ser um discípulo, estar ali na escola de Jesus para poder aprender os passos corretos, aprender a ser a pessoa que o Senhor Jesus já havia olhado, idealizado, percebido, entendido que ele poderia alcançar. Conosco também é assim. Deus olha para cada uma de nós, mulheres. Deus olha para cada um de vocês, homens. Deus olha para cada criança e Ele vê. Ele sabe quem somos. E Ele escolhe. E Ele sabe que temos potencial. Mas Ele também sabe que precisamos passar pela escola. E a escola é o aprendizado, é o lugar de aprendizado. É o lugar onde nós precisamos estar ali aos pés do Senhor, aprendendo, e por isso ele constituiu a igreja, né? Que a igreja é um lugar de aprendizado, é um lugar onde nós podemos aprender aquilo que o Senhor tanto quer nos ensinar. Então a escola que Pedro fazia parte era a
tinha um lugar fixo, ela não tinha, como nós estamos aqui hoje nesse retiro. Pedro andava, Jesus andava muito, e por onde Jesus andava, Pedro estava ali com ele, porque ele havia sido escolhido para fazer parte daquele trabalho. Pedro andava com Jesus, não havia um lugar fixo para a escola de Jesus, mas em todo lugar que Jesus se encontrava, ele fazia daquele ambiente uma escola. Né? E é lindo demais. Por isso ele foi chamado por tantos mestres, e até nos dias de hoje nós chamamos ele de mestre. Então a escola de Jesus não tinha um lugar fixo, como todos sabem, porém tinha critérios importantes para se tornar um discípulo de Cristo. Havia critérios, não podia ser de qualquer forma. Hoje a gente vê as pessoas se convertem e elas pensam assim, a graça de Deus, e a gente sabe que a graça de Deus é abundante, nós temos certeza disso, ninguém está dizendo o contrário. A graça de Deus é abundante, a misericórdia de Deus alcança gerações, alcança todo o nosso ser, o nosso viver, as nossas famílias. Entretanto, nós somos chamados por Deus a ser transformados. Amém. Porque nós precisamos, a expansão missionária precisa de discípulos que tenham genuinamente o DNA de um cristão, que tenha em sua genética espiritual o DNA de um cristão. E para isso precisamos estar dispostos a aprender com Jesus nessa escola e aprender esses critérios. Então, a Bíblia do discipulado, no estudo, as marcas de um discípulo, cita 3 grandes marcas: ser fiel, estar disponível e ser ensinável. Olha, ser fiel, o discípulo precisa, toda pessoa que se converte a Cristo e quer ser um discípulo de Cristo precisa ser fiel. Precisa ser fiel. Ele precisa estar disponível. E a gente observa aqui na igreja, hoje, mais do que nunca, muitas pessoas querem ser discípulos de Cristo do seu jeito. Mas Cristo, ele quer ser Salvador, ele é o Salvador, mas ele também quer ser o Senhor. E para ser o Senhor da nossa vida, nós temos também que nos submeter aos critérios que ele pré-estabeleceu para que possamos desenvolver isso em nossas vidas. Então havia necessidade desse discípulo ser fiel, ser disponível e ser ensinável. Agora, quando se fala da questão do ensino, isso é muito importante, cada um de nós entendemos que o ensino, ele não é simplesmente um ato, é também um ato, mas o processo de aprendizado que eu quero dizer, a palavra eu já falei, que é processo. É processual. Então, eu estou passando pelo processo de ser ensinado. Isso começa quando? Começa quando eu me converto a Cristo, genuinamente, e se estende até o dia que eu morrer. Não acaba nunca. Então, a pessoa que eu sou hoje não é a pessoa que eu era há 5 anos atrás. Quando eu me converti há 30 anos atrás, não era nem um terço, nem um pouquinho daquilo que eu sou hoje. Por quê? Porque Deus já olhava para mim, já viu meu potencial, mas havia necessidade de uma capacitação. Mas para que acontecesse isso, eu precisava ser fiel. Então o Pedro estava nessa condição. Pedro queria ser tudo isso. Ele queria ser fiel, ele queria ser disponível, ele queria ser ensinável, ele queria ser tudo isso e muito mais. Porém, seus velhos hábitos lhe faziam pecar. Pedro se parece muito conosco também. Os velhos hábitos que nós temos quando a gente ainda não era cristão, eles parecem, quanto mais a gente corre, mais eles correm atrás da gente. A gente quer largar, a gente deseja. A nossa alma, o nosso espírito anseia fazer a vontade de Deus. Não é assim, queridos? Eu penso que é assim com todo cristão. Nós amamos o nosso Senhor, nós não queremos pecar.
Pedro estava ali. Ainda tinha esse grande obstáculo na vida de Pedro, eram os seus velhos hábitos. Porque os velhos hábitos, a velha forma, a maneira errada que ele aprendeu de viver, a forma como ele era, fazia com que ele pecasse. O seu temperamento explosivo limitava a sua expressão de louvor a Deus. Isso é muito complicado, meus irmãos. Porque essa questão do temperamento explosivo da gente. Eu tenho que estar me policiando, porque eu também tenho um temperamentozinho complicado. Então, de vez em quando, a gente está em algum lugar, em algum ambiente, ainda mais pessoas públicas, né? Se a gente não se controlar, a gente pode pisar na bola, pensar que não, tem alguém ali observando. E muitas vezes são pessoas que conhecem a gente. Conhecem porque já ouviram a gente pregando, já ouviram a gente em algum momento, em algum instante, né? Então nós precisamos ter esse interesse como Pedro tinha no coração dele. Mas esse temperamento explosivo dele, esse interesse de modificar seu temperamento, que eu quero dizer, esse temperamento dele explosivo, limitava a expressão dele de louvor a Deus. Porque quando eu falo de louvor, nós estamos habituados a entender que louvor é adoração, no sentido de adoração que eu quero falar. É só aquilo que nós expressamos através dos nossos cânticos. Mas a adoração é o nosso estilo de vida. A adoração é um estilo de vida. Então você pode até estar cantando muito bem no Ministério Louvor, na igreja, em algum lugar, mas se você não tiver um estilo de vida que glorifique o nome do Senhor, você não está adorando. Então a gente precisa entender isso. E Pedro estava lutando, porque a expressão dele de ira, de ser explosivo, não estava glorificando o nome do Senhor. Sem falar que, acima de tudo, mesmo andando lado a lado com Cristo, não conhecia ainda. Isso não era particularidade de Pedro, né? A gente vê Filipe também caminhando a tanto lado com Jesus, e a gente vê no texto, o texto bíblico diz isso. Filipe chega para Jesus e pergunta, Senhor, quando Jesus está falando do Pai, ele diz, Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus disse para ele, mas Filipe, há quanto tempo eu ando contigo e tu não conheces o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, os discípulos, eles tinham essa dificuldade. E Pedro também estava tendo essa dificuldade. Ele estava caminhando com Jesus, mas ele não conhecia ainda quem era Jesus. Talvez ele tivesse ainda em sua concepção a respeito de Cristo, ainda a concepção messiânica que era muito comum naquele tempo, o pensamento de que Jesus seria aquele guerrilheiro, o comandante de um exército que viria destruir com os inimigos de Israel e tomar o trono de Davi. Talvez ele tivesse alguns conceitos muito errados, talvez não, com certeza, conceitos muito errados a respeito do Senhor. Então, o Pedro não conhecia o Senhor, e talvez seja por isso também que ele acabou negando o Senhor 3 vezes antes que o galo cantasse. E a gente pode ver isso aqui no texto bíblico. Vamos ver aqui no texto bíblico. Marquei. É João 21. Não é João 21, é João 18. 18, de 15 em diante. Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus, e esse discípulo era conhecido como sumo sacerdote, por isso conseguiu entrar no prédio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo
sumo sacerdote falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: você também não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu: não, não sou. Os servos e os guardas estavam ali tentando acender uma fogueira por causa do frio e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Aí também tem outro texto que está lá no versículo 25. Simão Pedro estava, a partir do versículo 25, Simão Pedro estava em pé, aquecendo, então lhe perguntaram: você também não é um dos discípulos dele? E ele negou e disse: não sou, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado, aliás, a orelha, perguntou: não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Então, Pedro nega Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Pedro era um potente candidato a discípulo, porém um possível desqualificado ao ministério. O que significa isso? Ele tinha potencial para ser um discípulo? Ele tinha potencial para ser um discípulo? Tinha. Ele tinha um potencial para ser um apóstolo. Mas ele estava, parece que todas essas coisas que ele fazia, que estava sempre diante dele, por mais que ele quisesse, eu entendo que ele queria ser uma pessoa melhor, mas ele estava desqualificado para o ministério, pela sua prática de vida, pela forma como ele estava vivendo. Se Deus não intervisse na história, dando a Pedro uma nova oportunidade, a oportunidade que os seus olhos, talvez ele pensasse que nem merecia, mas Deus de toda compaixão deu essa oportunidade para ele e foi conduzindo ele. O que eu quero mostrar para vocês com isso é que o Senhor, ele tem uma forma diferenciada e ele ensina isso para a gente. Essa forma de olhar para o ser humano. Essa forma de olhar para o filho. Essa forma de olhar para a ovelha dele. Essa forma de olhar para o discípulo dele. É uma forma diferente da gente, muitas vezes. Porque nós rotulamos as pessoas. Nós rotulamos as pessoas por sua forma. E não importa o tempo que ela tenha de crente, não. E se ela, quanto mais velha ela tiver, mais tempo de igreja, que eu quero dizer, ela tiver, menos paciência a gente tem com eles. Ou não é? Porque a gente diz assim: rapaz, esse crente já está velho, já devia ter aprendido esse monte de coisa. Mas não aprende. Talvez ele ainda não encontrou o discipulado certo, a pessoa certa. Talvez ele ainda não encontrou a pessoa que conseguisse tocar sua alma. Talvez ainda não é o tempo dele. Porque a semente ela é plantada, mas há um processo para ela germinar, para ela crescer, para ela dar flores e para ela dar frutos. E o processo não é igual para todas as plantas, como também não é igual para todos os discípulos. Mas nós descartamos. A nossa tendência é descartar, mas a do Senhor não. Porque o Senhor sabe quem somos. O Senhor conhece o nosso coração. E nós precisamos, como líderes que queremos fazer o melhor e sermos a semelhança do nosso mestre, nós precisamos também ser assim, como ele, semelhante a ele. Então essa história de Pedro nos ensina muitas verdades. A primeira verdade é que Jesus nos ensina a fazer discípulos antes de nos enviar. Você vê que aqui é o processo ainda dele vivendo
vivenciando com seus discípulos, vivenciando com os seus alunos ali na sua escola. Ele passa tudo que ele tem, mas ele não só prega sermões, como ele vive isso todos os dias, em todos os momentos, no ouvir, no andar, no falar, no relacionar. Isso é incrível. Isso é incrível. E nós devemos desejar ser assim. Líderes de grupos de cuidado, mais do que os demais, precisam desejar ser assim. No mínimo, precisa desejar ardentemente ser assim. Então, ele nos ensina com a sua vida. E fazer discípulos na história de Pedro, na minha concepção, é muito desafiador. Porque alguns comentaristas e alguns teólogos, eles dizem que esses discípulos, esses homens que Deus chamou, que Jesus chamou naquele momento, os primeiros, eram improváveis de se tornarem alguém que pudesse fazer algo em benefício do reino de Deus. Ou seja, outro discípulo, vamos dizer assim, um discípulo de um profeta ou um daqueles mestres da época, dificilmente escolheria aqueles homens. Mas Jesus escolheu. Por que ele escolheu? Porque ele sabia o que estava fazendo e ele tinha um olhar diferenciado para as suas ovelhas. Então, fazer discípulo é sempre desafiador. Vai aparecer pessoas no seu grupo que você vai olhar e vai dizer: meu Deus, o que eu faço? Como eu posso ajudar essa pessoa? E quando você estiver pensando em querer desistir, lembre-se dessas palavras. Lembre-se do nosso Senhor. Lembre dos ensinos dele. Porque ele não desistiu. Ele foi até o fim. E nós também temos que ser assim. Então, potencial outro ponto é que o potencial é diferente de capacidade. Pedro tinha potencial? Tinha potencial. Saul tinha potencial de ser rei? Lembra da história de Saul? E como tinha? Ele era um dos melhores guerrilheiros. Ele era um homem que tinha porte. Diz a palavra de Deus que ele na época não havia um homem tão bonito como Saul. Em termos de aparência física. Ele tinha tudo para ser um excelente rei. O que ele precisava, o que ele mais precisava, porque a gente não depende só dos nossos atributos, né? Acima de tudo, a gente precisa dos atributos de Deus. Deus deu a ele, que foi o Espírito Santo. Ele tinha tudo para ser. Aí o Senhor disse: só falta isso. Unge esse homem. Ungiu o homem, rei. Ele recebeu o Espírito Santo. Mas aí, o que ele fez com isso? Então, potencial é diferente de capacidade. Eu posso ter potencial, mas eu preciso estar disposto a me capacitar, não à ótica humana, mas às escrituras sagradas. Eu tenho que obedecer desde o início, assim, desde o Éden. Deus faz o homem e a mulher, coloca ali, bota aquela árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim e diz: olha, não coma disso aqui. Até hoje ninguém sabe se era jaca, se era manga, se era maçã, se era o que era. Era coco. Devia ser alguma coisa. Porque ela tomou e comeu. Legal. Era coco, viu? Então, gente. Porque ele é cearense, entendeu? Ele é cearense. Ele é cearense. Ótimo, era coco, gente. Aí quer fazer uma... Então, nós precisamos, ali no Gênesis, era simplesmente algo que Deus queria. Obediência. Não é que a fruta era,
Jesus queria, ou Deus queria que aquela fruta, o nosso Deus Criador queria que aquela fruta fosse esse privilégio só dele. Não, ninguém vai comer dessa fruta nunca no mundo. Não, era porque ele queria mostrar para o homem que o caminho da vitória, o caminho de todo sucesso na vida é obedecer. Obedecer o quê? Aos princípios que o mundo nos traz? Não. Obedecer aos princípios que a palavra de Deus nos ensina. Aquilo que Cristo quer, aquilo que Deus quer que façamos. E isso é loucura para o mundo, gente. Isso é loucura. Por isso é que as pessoas do mundo dizem que nós somos loucos. Por quê? Porque nós estamos vivendo, segundo uma palavra ótica deles, que já não tem mais, está defasada. Mas para nós é a palavra de vida eterna. É a palavra da vitória. Ela que tem nos sustentado, ela que tem nos dado vitória em nosso lar. Não é o dinheiro, não é o sucesso, não é nada. Não é o trabalho, não é o ter, não é isso, não é aquilo. É a palavra. É a palavra de Deus, é obedecer a sua palavra que nos dá vitória. Então, potencial é diferente de capacidade. Assim como Saul desobedeceu àquilo que Deus enviava os profetas a dizer a ele, e aquilo que ele bem sabia, mas fazia do jeito dele, vocês sabem muito bem a história, assim também Pedro fazia. Jesus queria ensinar um novo e vivo caminho a ele, mas ele sempre queria fazer aquilo que dava na teia dele. Então, se queremos fazer discípulos fiéis, devemos ter um olhar cuidadoso e amoroso como o de Jesus, porque mesmo Pedro querendo fazer a sua própria vontade, Jesus estava sempre com aquele olhar cuidadoso sobre ele e tentando uma nova forma com sua mala lá de maleta de ferramentas que Deus, o Pai, havia dado a ele, tentando todas as formas para ajudar Pedro no seu processo. Então Pedro ele tinha um autoconhecimento, e eu quero falar um pouco sobre esse autoconhecimento de Pedro. O pastor Samuel Gil, ele diz assim, coloquei aqui para não me esquecer, um conhecimento raso de Deus nos faz ter um conhecimento raso de nós mesmos. E um conhecimento raso de nós mesmos nos faz ter um conhecimento raso de Deus. Parece que há uma conexão entre o se conhecer, o autoconhecimento, e o conhecer a Deus. Conhecer a Deus em se conhecer. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu conheço de mim. Por quê? Porque eu conheço o homem na perspectiva que a Bíblia me revela. Primeiro, eu sou pecadora. Eu preciso de um Salvador. Então eu passo a me ver em uma perspectiva falível. Por que muita gente não quer o Senhor? Porque ele acha que não é pecador, não fez nada de mal. Eu evangelizei pessoas que diziam assim, eu nunca roubei, nunca matei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo outro, então eu não preciso, de outras palavras, eu não preciso de Jesus. Muitas pessoas pensam, olha para a sua vida ética e dizem, eu não preciso desse Salvador de vocês. Mas esse autoconhecimento me fragiliza e me faz perceber o quanto pecadora eu sou. Exato. E aí eu olho para o meu Senhor, meu Deus, eu fico com vergonha. Meu Deus, quão pecador eu sou. Porque nós pecamos ao olhar, nós pecamos ao pensar, nós pecamos ao agir, nós pecamos de tantas formas. E assim mesmo o Senhor nos ama. Amém. Graças a Deus. Porque Ele olha o Filho dele em nós. Isso é muito incrível. Então o pastor fala que esse conhecimento é fundamental. Mas olha só como Pedro se conhecia. Pedro se via como membro do grupo de cuidado discipulado de Jesus. Pedro era um daqueles 3 que estava sempre com Jesus. Sabe? Ele
ele, de certa forma, ele tinha um nível de liderança. Por mais que a Bíblia não diz isso, mas ele estava ali sempre com Jesus. Pedro, Tiago, tem até aquela musiquinha das crianças, né? Pedro, Tiago, João no barquinho, né? Pedro, Tiago sempre ali, junto, e João. Os três juntos. E ele se percebia dessa forma, né? Eu sou, enquanto os outros estão fazendo muitas coisas, eu estou sempre ao lado do Senhor. Então, ele se via como esse homem que tinha privilégio, porque estava sempre ao lado de Jesus. E ele se via também, ele se achava preparado para enfrentar a qualquer situação por causa de Cristo. Nós observamos isso muito bem no texto que a gente leu. Ele disse que ele estava pronto para ir para qualquer lugar e fazer qualquer coisa por amor de Cristo. Era uma percepção que ele tinha de si mesmo. Ele tinha certeza que ele estava pronto para isso. Será que nós também nos percebemos assim? Mas não é errado se perceber assim. Mas o errado é a gente não se conhecer de fato. Porque a gente pensa que pode, a gente tem certeza que a gente é capaz de dar até a vida da gente por amor de Cristo, mas a gente se vê em situações que a gente, meu Deus do céu, de vez em quando eu me pego perguntando, quando eu estou irritada com alguma coisa, eu digo, meu Deus, por que eu estou irritada? Assim. Porque eu estou te servindo, eu estou fazendo o teu trabalho. Então, por que eu estou me sentindo assim? Eu estou passando algumas situações. Nesse momento, esse momento que nós estamos vivendo, eu e Vanderlei, ministerialmente, tem sido um momento de deserto, desafiador, muito grande. E traz emoções, múltiplas emoções. E a gente fica, meu Deus, o que é isso? Por que eu estou passando? Que situação é essa? Por que nós estamos passando por isso? E aí o Senhor diz, não, mas tu não disse que tu estava preparado? Tu não me disse que tu estava preparada para passar qualquer coisa por amor de mim? Se tu está preparada, aguenta. Às vezes Deus fala isso pra gente. Será que nós estamos preparados para passar qualquer coisa mesmo? Por amor de Cristo? Pedro pensava que estava, viu? Pedro achava que estava. Porém, o que teve que fazer com que a gente tivesse certeza que não? As atitudes que Pedro tinha mostrava o quão longe ele estava de cumprir a plena vontade de Deus. Eram as atitudes que ele tinha que mostrava isso. Ele não estava preparado. E aí ele pensou o quê? Outra percepção que ele tem de si mesmo. Ele pensou o quê? Pronto, estou desqualificado. Estou desqualificado. Lembrei de Isaías. Quando Isaías tem a visão do Senhor sentado no alto e sublime trono. Isaías 6. Ele tem a visão e ele pensa o quê? Estou morto. Pronto. Acabou. Eu vi o Senhor. Eu sou desqualificado. Eu vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu tenho os lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. E eu vi o Senhor. Pedro pensou como Isaías. Estou morto. Estou desqualificado. Não sirvo para nada. Eu acho que depois que ele negou Jesus 3 vezes, isso ficou muito mais forte do que em qualquer outro momento. Foi ali, realmente, que a ficha caiu, como diz o ditado, né? Popular. Então, Pedro faz o quê? Ele não reage. Ele volta às redes. Jesus morre, é sepultado, e ele volta às redes. Por quê? Porque ele se percebia desqualificado para continuar
continuar a obra. Mas como era que Jesus via Pedro? Vamos pensar. Jesus via Pedro um discípulo em potencial, e a gente já falou muito bem sobre isso hoje. Alguém humanamente falho. Ele compreendia, e eu entendo que, como eu já disse também, Jesus olha para Pedro e ele conhece cada detalhe. Ele conhece a alma de Pedro no mais profundo do seu ser. Como ele conhece a nossa. Cada recôndito. Por isso é que a gente não precisa usar máscaras. Sabe? A gente não precisa, não tenha vergonha de dizer para Deus os pecados que você já cometeu, que você comete. Não tenha, diga para Ele. Esse é o ponto mais forte de relacionamento e de intimidade com Deus. É quando você tira as suas máscaras diante dele e diz: Senhor, olha como eu sou. Eu sou mesmo essa pessoa. Porque Ele já sabe. Ele sabe. Ele conhece suas ovelhas. Ele conhece os seus discípulos. Ele conhece cada um de nós. E ele conhecia quem era Pedro. Alguém humanamente falho. E ele conhecia desde a hora que ele chamou. Ele conhecia desde a hora que ele chamou. Alguém em formação. Isso é interessante. Alguém que estava em formação. Como essa criança aqui está em formação. Matias. Lindo. Cada criança não está em formação. Tem umas que estão no ventre, tem outras que já saíram do ventre, então dão continuação da formação e estão em processo, pois assim Deus contempla os discípulos dele. Esse processo lindo, que mãe e pai, eu estava olhando aquele casal que tem 3 filhos. Eles estão aqui hoje? Esse rato tem 2, né? Tem na barriga, tem 3. Ah, tem 3. Mas tem uns que tem um casal que tem 3 aí. Luciana e Carlos. E aí eu me lembrei de mim do Vanderlei, porque os nossos também eram daquele jeito. Na época, são 3. E aí eu pensei, Senhor, como o processo é difícil. É um processo só mesmo, o grande amor de Deus, para a gente poder cuidar desse serzinho tão precioso que Deus colocou em nossas mãos, esses seres maravilhosos que Deus coloca e diz: eu acredito em você. Por isso Ele dá filhos para nós, porque Ele diz: eu acredito em você. Esse amor, esse potencial e essa capacitação que Deus está dando. É interessante que nos pais Ele capacita no primeiro, aí Ele vai, potencial a gente já tem, aí Ele capacita no primeiro e vai só desenvolvendo nos demais, nos outros filhos que vão chegando. Pois assim Deus nos vê. Esse processo, esse alguém em formação. A criança está em formação e o Pedro estava em formação. Isso era tranquilo no coração de Jesus. Isso era tranquilo. Então, queridos, líderes do Senhor que estão aqui nessa manhã, fique tranquilo. Fique tranquilo com os seus liderados, aqueles amados que o Senhor colocou sobre os seus ombros, sobre os seus cuidados. Fique tranquilo. Essas pessoas estão em formação. Invista tudo que você puder nela. Elas estão em formação. Acredite nelas. Elas estão em formação. Delegue algo que ela já pode fazer, porque elas estão se capacitando também. Então, Jesus sabia quem era Pedro. Ele era um cara que estava em formação na escola do discípulo, se capacitando. Todos nós estamos nessa escola ainda. Então, Jesus também sabia que Pedro era um filho amado de Deus. Esse amor incondicional que Deus tem por nós, foi muito bem falado também hoje. E Pedro era um grande apóstolo. Olha só a visão de Jesus para com Pedro. Ele cheio de falhas, mas Pedro já dizia, ele é um
um grande apóstolo. Deus já dizia, Jesus já dizia, ele é um grande apóstolo. Ele é um grande apóstolo, um servo fiel que no futuro daria a sua vida pelo Evangelho. E quem sabe a história de Pedro, sabe como ele morreu? Ele morreu crucificado. E quando disseram que ia crucificar ele, ele disse o quê? Eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Eu não sou digno de morrer. E aí, virem essa cruz de cabeça para baixo. Ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como o Senhor. Aleluia. Um discípulo entregue inteiramente aos pés da cruz de Cristo. Um homem totalmente transformado pelo poder de Deus. Um homem totalmente transformado pelo poder de Deus. Amada igreja, tem algumas verdades bíblicas que a igreja contemporânea tem dificuldade de entender. Muitas, aliás, verdades bíblicas. E uma das coisas é o fato de que todos nós já morremos com Cristo. E como Paulo disse, que ele não vivia mais, mas Cristo vivia nele. E que agora morrer para ele era lucro. A igreja também. A igreja viva do Senhor. A igreja espiritual. Eu não estou falando só da igreja institucionalizada. Mas eu estou falando da igreja viva do Senhor. Ela tem em mente isso. Ou vivo ou morto, eu sou do Senhor. E não tem como preciosa a sua vida mais. Mas tem a sua vida inteiramente entregue nas mãos do Senhor. É assim que a igreja do Senhor vê. E é assim que nós precisamos ver. Porque Ele idealizou dessa forma. E é interessante que as 4 palavras gregas que designam muito bem a missão da igreja, uma delas que eu gosto muito de estar sempre comentando, é a palavra testemunho. Que do grego vem a palavra, aliás, ela vem do grego martírio ou martiria. E essa palavra é a mesma palavra para designar que a pessoa que é uma testemunha de Cristo, ela está, na verdade, pronta para até morrer por causa do Evangelho. Foi esse nível que Pedro chegou. Ao nível de entender que ele estava pronto para, agora sim, ele estava pronto para morrer por causa do Evangelho. Então, por esses e outros motivos que eu citei aqui, ele era um discípulo em potencial, era assim que Jesus via, alguém humanamente falho, alguém em formação na escola do discípulo, um filho amado de Deus, um grande apóstolo, um servo fiel que no futuro daria sua vida pelo Evangelho. Por esses e outros motivos, Jesus não desistiu de Pedro. Pelo contrário, buscou a Pedro e lhe fez uma pergunta que mudou toda a sua estrutura emocional e restaurou completamente a sua comunhão com ele. O que diz lá no capítulo 21 de João? Vou fazer essa leitura. Do versículo 15 ao versículo 19, que é a conversa que Jesus tem depois de ressurreto com Pedro. Ele aparece aos 7 discípulos, né? E um deles ali entre eles está Pedro. E aí no versículo 15 eles estão aqui conversando os dois. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste
Porque por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. E Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. Aí ele diz, em verdade lhe digo, que quando era moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Jesus sabia que Pedro iria morrer. E é interessante, iria morrer por amor a ele. E o interessante é essa parte que ele diz, Jesus disse para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus na vida e na morte. O discípulo de Cristo glorifica a Deus. Meus irmãos, pensar que a nossa morte pode glorificar a Deus é muito lindo. E a vida de Pedro foi assim. Então, Jesus faz essa pergunta para Pedro 3 vezes. E fez essa pergunta 3 vezes, dando a Pedro 3 oportunidades de mudar de ideia. Ou seja, talvez não de mudar de ideia, mas de provar e ver que ele estava dando uma nova oportunidade mesmo para Pedro. Até porque Pedro havia negado 3 vezes. E ele pergunta também 3 vezes a Pedro se Pedro amava ele. E diz, apacenta o meu rebanho. Pedro continuou firme, por mais que por um momento se entristeceu pela insistência de Jesus, porém continuou firme. Pedro estava preparado. Agora ele conhecia Jesus, ele conhecia de fato quem era Jesus. Porque depois de negá-lo 3 vezes, Jesus ser morto, transpassado, se sentiu solitário, como a gente sabe ali na cruz. Mas Jesus, ao ressuscitar, vai ao encontro dele e faz essa proposta. Será que nós faríamos? Pastor Zé Carlos, será que a gente faria essa proposta para alguém? Depois de ser entregue, depois de ser negado, depois de ser magoado dessa forma? Eu costumo dizer, como no Ministério de Restauração, né? Às vezes a gente encontra alguns hereges no meio falando besteira. E eu costumo dizer o seguinte, amados, Jesus nunca foi um homem ferido. Isaías disse que ele foi ferido, mas o homem feriu, mas ele mesmo não era um homem ferido. Ele não era, ele é o nosso modelo de perfeição. Ele nunca foi ferido. Os homens feriram no sentido físico, no sentido de levar, dele receber pancadas. Mas ele mesmo não guardou rancor, nem mágoa. Ele é o nosso modelo. Nenhum de nós iríamos atrás de Pedro, gente. Mas ele voltou ali e deu mais uma oportunidade para Pedro. E essa oportunidade foi uma oportunidade maravilhosa de restauração. Pedro estava preparado, agora ele conhecia Jesus e se conhecia. Não era mais hipócrita, mas estava preparado para ser o apóstolo e mártir do Evangelho de Cristo. E a pergunta que eu faço é, você também está preparado? Como é que você está? Você está? Será que você quer passar por essa experiência? Não se preocupe que aqui nós temos liberdade religiosa aqui. Mas se por acaso nós perdemos a nossa liberdade religiosa no Brasil? Se um dia nós perdermos, será que nós vamos continuar firmes? Será que nós não vamos fazer como Pedro, quando as pessoas perguntarem, esse aí é um cristão?
Será que nós estamos preparados para apacentar o rebanho que Deus colocou em nossas mãos? Será que depois do retiro, ao voltarmos aos nossos lares, descansarmos, será que nós vamos continuar caminhando da mesma maneira como a gente caminhava antes? Ou será que a gente vai querer cuidar mais dos nossos grupos de apoio? Será que nós vamos querer dar a mão mais para os discípulos que irão chegar? Será que qual é o olhar que você vai ter para com do seu grupo de apoio, para com a sua igreja, para com a comunidade que você está vivendo? Porque se nós não tivermos o olhar de Jesus, nós vamos continuar vendo tudo como natural. É assim mesmo. Todo mundo está vivendo desse jeito. Nós não podemos ver assim. Nós temos que ficar indignados. Nós temos que ficar mexidos. Nós precisamos tomar uma posição de seguir ao Senhor, de entregar nossas vidas inteiramente na mão dEle e esperar que Ele faça a obra em nossas vidas e através das nossas vidas. Então, que Deus nos ajude e que nós possamos nos sentir preparados, porque Ele é capaz, Ele já fez o que precisava fazer. Agora, Ele espera que nós venhamos atender a sua voz, o seu chamado e a sua convocação. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. E agora, pastor Zé Carlos. Amém. Amém. Essa história de Pedro é bem, como a disse, é muito parecida com a nossa. Muito parecida com a nossa. Um dia, como improváveis, também nós somos chamados pelo Senhor Jesus. Não sei se você acha a expressão, a Coca-Cola, como é que é? A última Coca-Cola, não sei, o último biscoito do pacote, eu não sei se você se sente assim, mas eu sei que eu era um completo desqualificado por ele. E olha que eu fui alcançado com 9 anos de idade. 9 anos de idade. Graças a Deus não tive o desprazer de experimentar uma série de coisas do mundo. Digo muitas vezes, nunca encontrei nada melhor do que Jesus Cristo. Nunca encontrei. Então, se você perceber essa história, você vai ver que tem muito a ver com a sua. Um dia Jesus Cristo te chamou, um dia Ele tocou no teu coração, te deu a oportunidade, e na tua caminhada, quantas vezes, de repente, você o negou? Você diz, não, mas eu nunca disse que não era de Jesus. Mas de repente negou com suas atitudes, com as suas palavras. De repente alguém olhou para você e disse, mas não é ele que se diz cristão? Como é que ele faz esse tipo de coisa? Negando Jesus. Negando Jesus. Tem um texto da história de Pedro que eu acho bem relevante, viu? Está lá no capítulo 20 de João, acho que é 20. E Pedro diz assim, eu vou pescar. Eu vou pescar. Tinha alguns outros discípulos com ele, esse nós também vamos. Só que Pedro não era mais pescador de peixe. Jesus Cristo tinha dito para ele isso. Jesus Cristo tinha dito para ele, vou fazer de você um pescador de homens. Larga as redes, larga o barco. E olha que isso foi depois de uma pesca maravilhosa. Eu fico imaginando, já particularmente já fiz essa reflexão, o cara vivia de pesca. Provavelmente tinha uma companhia, ele com o Zebedeu, o pai de João e de Tiago, uma cooperativa, e aí agora ele está com um barco lotado, às redes, lotado de peixe, e Jesus chega e diz, larga isso e me segue. Então não é que o cara estava no zero à esquerda, não tinha nada, estava com a mão abanando, não tinha um pombo para dar água, mas estava lá no momento próspero, porque Jesus Cristo fez isso. Pois bem, mas ele larga tudo e ele segue. E agora, lá
morte de Jesus Cristo, né? E ele diz, agora eu vou voltar para a minha vida de outrora. Pensa, presta atenção. Se você ainda não teve, certamente muitas pessoas já tiveram. Aquele momento quando você acredita que não vale mais a pena. E você diz, não dá mais para mim. O que eu podia fazer, eu já fiz. Até onde eu poderia ir, eu fui. Então, não dá mais. E aí você desiste simplesmente. Desiste da vida. Tem muitas pessoas que estão aí desistindo da vida e alguns tirando a sua própria vida, porque perderam a esperança. Não encontram mais a razão de viver. E Pedro volta então, tentando ser um pescador de peixe. Tem uma pesca frustrada, De manhã, estava amanhecendo e alguém lá na praia diz assim, como é que foi a pesca? Pedro diz assim, olha, 0. Nada. Ah, certo. Então joga do outro lado a rede. Joga do outro lado. Também fico pensando sobre isso. Puxa, depois de passar a noite inteira, pescador experiente, pegou coisa nenhuma, morto de cansado, certamente. E Jesus diz, joga do outro lado. E aí faça a leitura. Confie no que eu estou dizendo. É Jesus dizendo para você, confia no que eu estou dizendo. Mas, Senhor, eu já fiz tudo que eu podia fazer, aí trabalhei a noite inteira e lutei e tal. Só confia no que eu estou dizendo. Faz o que eu estou te mandando. Só isso. E ele resolve obedecer. E quando obedece, tem uma pesca extraordinária. João, com a percepção que tinha por ser mais chegado de Jesus, ele se intitula o apóstolo amado, porque está no evangelho que ele escreveu, que está isso aí. Ele se intitula o apóstolo amado, Aquele que Jesus, que era mais próximo e tal, quem disse isso foi ele. Mas vamos entender que é assim. Lógico. E João, na percepção que tinha, e isso a gente não pode negar, ele diz assim, é ele. É o mestre. E Pedro, no rompante que ele tinha, não quer nem conversa, coloca a roupa e mergulha. Mas Pedro sabia nadar? Como é que Pedro sabia nadar? Se naquele episódio que ele diz, você então disse que me autoriza a ir caminhando sobre as águas. Ele afunda e fica gritando por socorro, quer não saber nadar. Pescador, como é que ele não nadou e foi para uma situação diferente, reações completamente diferentes, percepção, entendimento do momento, completamente diferente. Tomado, naquela ocasião, tomado pelo medo, nem lembrou que ele sabia nadar. Ele afundou como uma pedra. Mas agora não, agora ele mergulha e ele vai ao encontro de Jesus. Vai à praia e se apresenta para Jesus. Que dependia do peixe deles para a refeição? Claro que não. Já estava no fogo. Já estava assando. Já estava assando. Tinha peixe, tinha pão. Não dependia do pão, do peixe deles. Porque Deus não depende dos nossos recursos. É simples assim. Deus não depende de nós. Ele porque nos ama, e nos ama tanto, que nos dá a oportunidade de cooperar com Ele no reino. É dessa forma. E aí ele tem essa conversa restauradora com Pedro. Que não foi arrogante, percebe? Não foi arrogante, se humilhou e foi responder. E a terceira vez, Senhor, tu sabe de tudo. Sabe de todas as coisas. E aí Jesus Cristo transferiu para Pedro uma responsabilidade maravilhosa. Cuida da minha igreja. Você é o homem
e vai ficar à frente da igreja. Né? O grande apóstolo Pedro, por todas as limitações. Eu não sei o que comunica para vocês, mas para mim comunica que Deus pode fazer coisas extraordinárias através da nossa vida. Alguém inadvertidamente já falou que não, Pedro não conseguiu fazer a obra e aí Deus levantou Paulo. Completamente equivocado. Completamente equivocado. Pedro cumpriu a missão que ele precisava cumprir. Paulo é uma outra missão, bem diferente. Em outro momento, inclusive. Outro momento. O próprio Paulo reconhece isso, né? Que ele era como que um nascido fora do tempo. Então, um outro momento, para um outro momento da igreja, né? Como nós também estamos vivendo um outro momento. Então, é perceber isso. Esse mover de Deus, aquilo que Deus está fazendo. Né? O autor daquele livro, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, ele trabalha muito essa ideia. Deus está agindo. Deus está operando. O que nós precisamos só pedir para Deus que nos revele, Senhor, o que tu está fazendo? Eu só quero cooperar com a obra que tu mesmo está realizando. É simples assim. Não é? Nós vamos orar, eu queria que a gente orasse. E depois nós vamos dividir os grupos. Deve ter as perguntas, não tem não? Tem. Isso. Vamos fazer os grupos e vamos, então, buscar responder as perguntas. Eu queria que a gente orasse primeiro. Como a Aure disse, nós ainda não perdemos. E atentem para o ainda. Nós ainda não perdemos. Tá? Ainda temos no nosso país a liberdade religiosa. Chegarão dias que nós não teremos mais. Não sei se nós, os nossos filhos, os nossos netos, não sei. Mas chegarão esses dias. A Bíblia, ela vai se cumprir. Pode ter certeza disso. Passarão, uma própria palavra diz, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Então chegarão esses dias. Os seus dias dos nossos filhos, dias dos netos, não sei, mas chegarão. Né? E é importante, então, você, essa autoavaliação, buscar se perceber como é que, o quanto realmente eu já conheço de Deus, eu já conheço de mim mesmo, o quanto esse meu relacionamento com Ele realmente me dá, pelo menos, a esperança de que num momento difícil eu não vou negar, eu vou permanecer. Importante, pense sobre isso. Vamos orar? Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E é lindo ver na Tua palavra, Senhor, essa clareza, essa demonstração de que as pessoas que foram chamadas são pessoas, são seres humanos. Não são super homens, super apóstolos. São pessoas falhas, com as suas limitações. E todas essas questões nós vemos muito bem nessa história, na vida de Pedro. E também muito mais, Senhor, nas nossas próprias histórias. Por isso, Senhor, nós clamamos pela Tua misericórdia na vida de cada um de nós, para que Tu nos ajude, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a buscar estar mais próximo de Ti, Te conhecer mais, Te conhecer melhor, estarmos disponíveis, encarnar, Senhor, como nós falamos há um tempo atrás, encarnar a fidelidade, sermos fiéis, Senhor, a Ti, obedientes à Tua palavra, ensináveis, ó Deus. Ajuda-nos a buscar, Senhor, essa capacitação para realizarmos melhor a Tua obra. Seja com cada um de nós, Senhor, Tu conheces os corações, sabes, Senhor, se no coração de algum de nós a decepção, a tristeza tem tomado maior espaço,
Se tu sabe se algum de nós, ó Deus, questiona até mesmo se vale a pena, se tem algum sentido ainda nos nossos dias seguir a Jesus Cristo, não sei, mas tu sabes. Por isso clamamos, ó Deus, seja com cada um de nós. Fale, Senhor, os nossos corações, confirma, Deus, confirma no coração de cada um de nós a nossa identidade como filho do Deus vivo. Seja conosco, abençoe o teu povo aqui reunido, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos então dividir os grupos e buscar responder as perguntas. Bora lá, se não der para manter a configuração dos 2 dias, né, já que a gente tem ausência de vários dos nossos irmãos, a gente faz uma nova configuração, não tem problema. A gente vai ficar. Bora lá.